Amados irmãos, a paz seja com todos. Será que nós, os seres humanos, frágeis, fracos, pecadores, conseguimos não pagar o mal com o mal? Porque a palavra nos diz que devemos pagar o mal com o bem. Se alguém nos faz mal, que paguemos com o bem. Será que é fácil nos conter e pagar a quem nos fez mal com o bem? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando diz aqui, perante todos os homens, para que não haja acepção. O Senhor não faz acepção de pessoas para amar, e nós não devemos fazê-lo. Então ele diz, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Nós devemos ser testemunhas fiéis de Cristo em qualquer lugar em que nos encontrarmos. O Senhor reconhece a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, porque temos que realmente, muitas vezes, esforçar quando estamos tendo dificuldades em retribuir o mal que nos fizeram pelo bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O Senhor, em sua sabedoria infinita, Ele nos diz, se possível, quando depender de vós. Porque tem gente que fala, eu não tenho inimigos. Como que um ser humano não vai ter inimigos se até Jesus, o ser mais perfeito, sem pecado, que pisou nessa terra, tinha inimigos e não foram poucos. E até hoje o Senhor tem inimigos nesta terra. Porque tem alguns casos que não depende de nós essa paz. Nós podemos nos esforçar, mas não conseguiremos, porque essa paz depende do comportamento de terceiros, mas temos que nos esforçar e mostrar boa vontade diante de Deus e dos homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E quando a Bíblia propõe algo, ela nos dá o escape, ela nos mostra o caminho, ela nos dá uma solução. Aqui nesse caso, o Senhor diz que nós não nos vinguemos e que nós temos que dar lugar à ira. Dar lugar à ira é darmos oportunidade para que Deus tome em suas mãos a nossa causa e resolva da sua maneira, que muitas vezes não é fácil para quem recebe essa ira. É o Senhor que retribui. Quando entregamos as nossas causas difíceis ou nem tanto para o Senhor, Ele nos dá uma saída, uma solução. No versículo 20 diz o seguinte, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é sempre superior ao mal, porque Deus é a fonte de todo amor, é a fonte de todo bem. Ele prevalece sobre todos os sentimentos, sobre tudo e sobre todo. No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá.
Aqui no caso, a retribuição nos é dada diretamente pelo Senhor. E isso é maravilhoso saber. O Senhor é que nos vinga, é o Senhor que retribui aqueles que nos ferem, aqueles que nos maltratam, que nos prejudicam, que querem o nosso mal. Mas de maneira nenhuma, andando com Deus, podemos desejar o mal, aborrecer sem nenhum sentido e fazer com que as pessoas sejam prejudicadas por intermédio de nossas atitudes, de nossas ações. No capítulo 26 de Gênesis, tem uma passagem muito interessante sobre pagar o mal com o bem. Isaac, ele foi expulso das terras de Abimeleque, porque o rei viu que ele estava prosperando e que Deus era com ele, e teve medo, e resolveu expulsá-lo de suas terras. E aqui no capítulo 26, versículo 26, a partir daqui diz o seguinte: de Gerar foram ter com ele Abimeleque, o rei, e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante de seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti. Façamos aliança contigo. Normalmente a aliança depende da anuência de duas partes. Mas essa aliança aqui, ela seria boa para Abimeleque. Porque Isaac não ia mudar nada na vida dele. Mas ele fez essa aliança. Haja agora juramento entre nós e ti. E façamos aliança contigo. Mas eles pensavam só na fidelidade de Isaac, que não romperia o que fosse tratado. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Mas, na verdade, eles não fizeram só o bem. E ele foi muito perseguido ali. Então aqui é um ato de hipocrisia. Ele não foi bem tratado e culminou com a expulsão dele daquele lugar. E te deixamos ir em paz. Eles não tinham outra opção, porque nessas alturas eles já estavam percebendo que ele era muito forte diante deles. Tu és agora o abençoado do Senhor. Bom, logicamente que Isaac não se convenceu daquelas palavras, mas aquele espírito de paz que habitava nele ofereceu a eles um banquete. E eles comeram e beberam. E no versículo 31, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Agora, com relação a Isaac, realmente era verdadeira a paz que foi oferecida aqui agora, porque Isaac era fiel a Deus e bastava a sua palavra, e eles sabiam disso. Cristo nos ensina que devemos ter paz com todos, mesmo não dependendo de nós. Essa proposta, ela tem que vigorar, ela tem que permanecer em nosso coração. Quando não depende, que possamos orar por essas pessoas que não simpatizam conosco, muitas vezes até por inveja. Não há motivo. Você pode se perguntar: mas o que eu fiz para essa pessoa? Você pode não achar nada. Ou talvez tenha feito alguma coisa sem perceber. Muitas vezes essas antipatias são gratuitas. Algo em você a incomoda. Quando a pessoa anda num caminho reto, fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, não porque ele seja forte. O Senhor o habilita a viver assim. O Senhor o capacita através do seu Espírito Santo. Aquela pessoa, ao invés de ser bem recebida, de ser estimada, ela é renegada, relegada ao último plano e muitas vezes desconsiderada e até perseguida. Mas o Senhor não falou em momento algum de sua palavra que seria fácil. Pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos aflições. Se tivéssemos ânimo,
porque ele venceu o mundo. Realmente, quando Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados, por todos os pecadores, ele venceu o mundo, esse mundo perdido, e ele nos deu a possibilidade de nos salvar através da fé, aceitando a Jesus, vivendo em comunhão com Deus todos os dias, em todos os nossos momentos. Vamos ser tentados pelo mal. Pessoas que não estão andando com o Senhor, que estão no caminho contrário, na contramão do Evangelho. Mas o Senhor nos habilita a agir de acordo com a sua vontade, não trocando o mal com mal, mas o mal pelo bem. Por isso que o Senhor diz que se alguém nos esbofetear numa face, que nós possamos dar a outra. Quando ele diz isso, ele não quis dizer que nós nos ofereçamos para apanhar, mas que não deixemos que isso nos vença, que nós possamos levantar e saber quem está nos dando força para resistir nos momentos maus, no momento de dificuldade, na hora que não é fácil enfrentar um inimigo. É o Espírito Santo que nos instrui no que falar, no que fazer, em como reagir. Então não devemos nunca pagar com o mal. Nós temos que viver de acordo com a Santíssima Palavra. A Palavra de Deus é o manual que nos ensina a viver retamente. Se andarmos nessa palavra, nesse trilho, seguirmos retamente, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Deus é que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos coloca em condição de enfrentar o mal, seja ele qual for, porque este mundo é dominado por Satanás e suas hostes, mas como filhos de Deus temos que fazer a diferença, não procurar vingança, entregarmos a vingança ao Senhor. Ele é justo, e se formos a parte correta, a parte inocente de um litígio, a parte que não tem culpa naquela contenda, o Senhor tomará as nossas dores, o Senhor vingará por nós. Justiça de Deus, independentemente do que eu acho, da minha vontade, ela é que prospera, porque o Senhor é o perfeito Deus e Ele é a própria justiça. É misericórdia, mas também justiça. Essa dualidade forma o nosso Deus perfeito, eterno, imbatível e invencível. Que o Senhor nos guarde e transforme o nosso coração, mudando a nossa maneira de amar, a nossa maneira de ver, buscando o caminho do Senhor, porque é o caminho perfeito. Que não nos resvalemos nem para a direita nem para a esquerda, seguindo para o alvo. E o nosso alvo é o reino de Deus. Amém. Que assim seja.